Tudo bem, meus amigos? Nesse programa, nós vamos falar sobre os dados do mercado imobiliário até o terceiro trimestre desse ano. São os dados que nós já conseguimos levantar até agora. Portanto, venham conosco que o programa vai ser bem legal. Nesse programa, a gente vai falar um pouco sobre os dados do mercado imobiliário. São dados muito relevantes que foram divulgados alguns dias atrás numa coletiva de imprensa em uma reunião da Associação do Mercado Imobiliário, da ADM, em conjunto com o governador do estado do Amazonas. Um evento muito interessante que aconteceu com todos os associados e onde nós abordamos assim de uma forma muito detalhada sobre os números, perfeito? Por que nós temos que comemorar esses números, esses dados que foram divulgados alguns dias atrás? Primeiro, porque nós estamos crescendo de sobremaneira. Então, o que aconteceu no terceiro trimestre desse ano, comparado com o terceiro trimestre do ano passado, é que nós crescemos 38% em vendas de empreendimentos residenciais e comerciais verticais. São dados relevantes. Isso é porque eu não estou considerando os números de vendas de lotes residenciais em Iranduba. Esse nicho cresceu muito. O terceiro trimestre desse ano, sem dúvida nenhuma, foi o melhor trimestre em venda de lotes, sobretudo em Iranduba. Nós chegamos a vender mais de 2.000 lotes residenciais, né? Então, certamente são números relevantes e que precisam ser comemorados. Outro dado também importante é que nós, tabulando todos os meses, né, do ano e comparado com o ano passado, os 9 primeiros meses do ano, comparado com os 9 primeiros meses do ano passado, nós já vendemos 20% a mais. E certamente esse número vai ser muito maior, porque o que está acontecendo no nosso mercado imobiliário, sobretudo outubro e novembro, nós não temos ainda os dados ainda 100% aferidos, mas já temos algumas informações importantes. Certamente vai vir com quebra de recorde mais uma vez. Então, é um motivo muito grande de nós comemorarmos essa consolidação do setor e, sobretudo, um crescimento da forma que nós estamos seguindo e vivenciando nos dias de hoje. Falando um pouco mais em números, nós sempre temos que analisar dois dados que são fundamentais para que o nosso setor consiga ser aferido. Um deles é lançamento, outro é vendas líquidas. Isso é fundamental para que o mercado consiga entender de fato o que está acontecendo. Então, em relação a lançamentos, também tivemos um número muito expressivo. Os 9 primeiros meses do ano de 2024, nós tivemos quase 3.200 unidades lançadas. Esse número, nos 9 primeiros meses, ele foi praticamente igual a tudo que aconteceu no ano de 2023. Então isso mostra também que o nosso ano vai ser um ano muito pujante também em lançamento imobiliário. Alguns meses atrás, nós vimos assim, uma concentração muito grande de imóveis. Eu já vinha falar isso aqui, já falei isso para vocês aqui algumas vezes e falo também em algumas entrevistas. Então, o vetor de crescimento da nossa cidade, ela estava acontecendo assim, muito assim, para a região oeste da nossa cidade. O Parque Mosaico, a região da Ponta Negra, a região do Alphaville, ali o Rapidão. Então, é uma região de um crescimento muito grande da nossa cidade. Além disso, ali a região norte da nossa cidade, a região da Avenida das Flores, ali o Lago Azul. Então, era um vetor de crescimento muito grande da nossa cidade. O que nós começamos a perceber no terceiro trimestre é um movimento de pulverização de lançamentos imobiliários na nossa cidade. Seja ele do Minha Casa Minha Vida, ou seja ele de empreendimento também fora do Minha Casa Minha Vida, aquele tipo de empreendimento financiado com recursos da poupança, né? Lembrando que o Minha Casa Minha Vida são recursos provenientes do FGTS, do Fundo de Garantia
por tempo de serviço do nosso trabalhador. Então hoje tem acontecido também essa pulverização, e isso é muito importante para o nosso setor. Lembrando que essas informações todas são fornecidas pela pesquisa do mercado imobiliário, que a DEMA entrega para o associado todo mês. Então nela vem o volume de lançamentos por bairro, o número de unidades lançadas por bairro, Iranduba, o que está sendo lançado, o valor do metro quadrado, a quantidade de dormitórios. É uma pesquisa muito abrangente que detalha, que faz assim uma análise muito criteriosa de como está se desenvolvendo o setor imobiliário da nossa cidade. É muito importante também nós citarmos o que vem acontecendo agora no quarto trimestre. Vamos fazer até o fechamento do terceiro tri. É importante que seja dito que todo esse crescimento ele aconteceu por conta do momento que nós estamos vivendo. Então já falamos sobre a pulverização, sobre distribuição de lançamentos em vários bairros. Falamos dessa necessidade que o Manauara tem. A gente tem um déficit habitacional muito elevado na nossa cidade, né? Também já falei isso em programas passados. E agora, com essa pulverização desses imóveis e a condição que o governo federal, através do subsídio, também já falei aqui que subsídio para as famílias que moram na região norte do país, tem uma condição diferente de outras regiões. Então, juntando isso tudo, nós tivemos esse crescimento acontecendo ao longo do ano de 2023 até o terceiro trimestre. O que vem acontecendo agora no quarto trimestre é um crescimento um pouco diferente, é um crescimento exponencial, que nós vamos ver isso nos próximos programas, mas tudo isso impulsionado, além do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, além dos juros mais baixos, além do subsídio mais alto. É muito importante dizer sobre o programa habitacional Amazonas Meu Lar. Esse programa habitacional, que eu também já falei aqui, ele turbinou o mercado imobiliário nos meses de outubro, de novembro e de dezembro de Manaus. Tá? Manaus e Iranduba, que também tem unidade lançada. Iranduba é dentro do programa Amazonas Meu Lar. Então, essas vendas que ocorreram agora no quarto trimestre, elas foram turbinadas pelo programa Amazonas Meu Lar. Tivemos o feirão no início de novembro, onde tivemos mais de 20 mil pessoas que passaram nos 2 dias de evento. Esses clientes estão sendo até hoje ainda ajustados, tendo seus créditos aprovados ainda por esses incorporadores e pelos correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal. E ao longo dos meses que ainda virão, ainda vão ter muitas vendas ainda por conta de vendas realizadas por conta do programa Amazonas Meu Lar. Só relembrando, são cheques de até R$35 mil que está sendo dado pelo governo do estado para subsidiar a entrada do cliente. Então o cliente entendeu a oportunidade que ele tem, é uma oportunidade única, e entendeu essa oportunidade e procurou, visitou o feirão e procurou um estande ou o escritório do incorporador para conhecer as unidades que estão de fato ali cadastradas dentro do programa. Então, somando tudo isso que eu já falei, acho que esse foi um dos grandes motivos, vários motivos na verdade, não foi um motivo, foram vários motivos que fizeram o mercado imobiliário do nosso ano até agora, ele ter esse impulsionamento. Não podemos também deixar de falar sobre os empreendimentos populares que estão sendo lançados em Iranduba, aqueles lotes residenciais populares em loteamentos, que estão também impulsionando as vendas do setor no ano de 2024. E aí, pessoal, realmente tivemos um ano muito importante, devemos fechar o último tri novamente com recordes de vendas, então melhor ainda do que foi o terceiro trimestre desse ano, mas a gente precisa ficar muito atento com o que está acontecendo nesse momento agora e que vai refletir no ano de 2025. Tivemos agora a aprovação da reforma tributária,
ao qual foi muito importante para nós que vivemos no Amazonas e que vivemos em função da Zona Franca de Manaus. Então nós tivemos todos os benefícios do nosso polo industrial, todos eles preservados. Isso dá segurança jurídica para que as empresas aqui estejam e aqui permaneçam. Dá segurança jurídica para empresas que estão vindo para Manaus e que estão tendo seus empreendimentos, os seus novos projetos aprovados junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Dá segurança para o trabalhador, dá segurança para o empresário. E isso dá segurança para nós que somos incorporadores e que vivemos de lançamentos imobiliários e de vendas. Então, se você tem uma segurança jurídica, se você tem um ambiente atrativo para a venda desse imóvel, o cliente, no caso, bem empregado, os empregadores, no caso, as indústrias, com segurança jurídica, nós temos pontos positivos. Isso precisa ser dito. Mas também nós temos muitos problemas. Nós temos o problema da estiagem. A estiagem novamente fez com que o preço dos insumos desse ano voltassem a aumentar. Então, esse problema que aconteceu no ano de 2023 e que ocorreu também no ano de 2024, os estudos dizem que nós, infelizmente, nós teremos que nos acostumar com isso. Isso não é só um problema por conta de El Niño ou por conta de Laninha. É um problema realmente que vem acontecendo. Isso são informações de pesquisadores, são coisas que vêm acontecendo por conta da mudança climática. Isso, as entidades de classe do Amazonas, sobretudo aquelas ligadas ao distrito industrial, já vêm se preocupando bastante e precisamos estar atentos sobre isso. Além desse problema da estiagem, nós temos o problema hoje de âmbito nacional, que é a volta da inflação. Estamos vendo aí o dólar aumentar de sobremaneira, estamos vendo a nossa inflação agora nesse final de ano aumentar de sobremaneira, taxa Selic já aumentou agora no mês de dezembro, já tem previsão de aumentar em janeiro, já tem previsão de aumentar novamente no mês de março. Então isso é um balde de água gelada em cima do incorporador, em cima do setor, porque afasta eventualmente aquele investidor que quer comprar um imóvel. Então ele quer tirar, ele vai tirar, ele precisa tirar o dinheiro dele que está ali aplicado, que está no banco, e ele vai investir em um imóvel. Então, se o juro está alto, às vezes ele acaba deixando aquele imóvel, aquele recurso aplicado ali, em vez de investir no imóvel. E então, nós precisamos ficar atento em relação a isso e ficar atento, sobretudo, em relação ao preço dos insumos. Como já disse, nós já temos o problema da estiagem. Nós vamos ter agora o problema da inflação que vai ocorrer por conta desse aumento do dólar, por conta de vários aspectos vários motivos que estão ocorrendo em Brasília. O mercado está se sentindo inseguro com algumas políticas fiscais do atual governo e, infelizmente, está tendo toda essa confusão aí de final de ano, ao qual está fazendo o dólar aumentar. E, infelizmente, o setor vive disso, vive de commodities. As nossas aquisições, no caso, aço, cimento, tubos, são plásticos, e são todos commodities. Então, se aumenta o dólar, a gente com certeza também vai ter problema de aumento dos nossos insumos. Então, precisamos ficar muito atento a isso também. É um ano de desafios. É um ano onde o brasileiro está empregado, isso é bom para o nosso setor, porque nós continuamos vendendo a renda formal, né? Mas ao ponto que o brasileiro está muito empregado, a capacidade de compra dele aumenta e a inflação também aumenta. Então é uma coisa que precisa ser trabalhada com credibilidade que, sobretudo, a política econômica do nosso país precisa dar para o mercado financeiro. Isso sim
nós precisamos ficar muito atentos e precisamos ter um ano de 2025 com muita cautela. Então já ouço algumas empresas terem algum tipo de receio em relação a aumentar o número de lançamentos em relação ao que ocorreu esse ano, que foi um ano onde houveram muitos lançamentos. Tudo isso para entender o que de fato vai acontecer nesses próximos meses. Então esse é um indicador ruim e que certamente merece uma atenção. Mas o setor, eu costumo dizer que o nosso setor é um setor muito resiliente, é um setor que passou por várias crises, então é um setor com muita responsabilidade. Então, ao ponto que nós estamos lançando, ao ponto que nós estamos vendendo, nós precisamos ter responsabilidade e precisamos analisar toda essa conjuntura fiscal e econômica do nosso país para que a continuidade dos nossos negócios possa ocorrer da forma mais profissional e mais responsável por isso. Mas, de novo, continuamos otimistas. Eu acho que o fato do número de empregos, do percentual de brasileiros com carteira assinada ter aumentado, isso sim é um ponto positivo. E o Brasil tem ali se especializado em fazer produtos hoje do Minha Casa Minha Vida, que são aqueles imóveis, aquele primeiro imóvel, né? Então, o nosso país existe ainda muitas oportunidades, sobretudo no nosso estado. Temos um déficit habitacional muito elevado ainda. Temos acessibilidade do poder público, isso é muito importante que seja dito. O governo do estado, governador do estado, governador Wilson Lima, já falou que o Amazonas Meu Lar vai continuar. Esse cheque de até 35 mil vai continuar. O governador quer fazer feirões a cada 2 meses. Talvez até diminuir um pouco esse prazo. Então vamos criar aí uma forma da gente conseguir ter uma quantidade de feirões maiores, né, no ano de 2025. E ao ponto que a inflação aumenta e que a capacidade das famílias, o endividamento das famílias e o poder de aquisição das famílias diminui por conta da inflação, um cheque desse de 35 mil, ele vem assim, cair muito bem naquele sonho de adquirir o seu imóvel. Mas do mais é isso. Eu queria aproveitar esse momento, agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou ao longo de 2024. Eu tenho várias pessoas que eu conheço e até pessoas que eu não conheço que me encontram e dizem: poxa, eu te vi no canal da ADEME, poxa, são informações relevantes, informações sobre imóveis e tal. Então eu fico muito feliz disso, informação que é sinal de que o nosso programa está dando certo, e o que a gente quer é levar a informação do setor para cada um de vocês, tirar dúvidas e sempre visando esse sonho que realmente é um dos maiores sonhos do brasileiro, que é viver no seu cantinho, viver no seu imóvel, seja para quem quer comprar o seu primeiro imóvel, quer sair do aluguel e quer comprar um imóvel próprio, ou aquele que está no imóvel de 2 e quer ir para o de 3 quartos, ou que está no de 3 e quer ir para o de 4, ou quer ir para uma casa. Então a gente sempre está aqui para atender a sua necessidade de realização desse sonho. E queria dizer para que não esqueçam, vá lá no joinha, se vocês gostaram do programa, clique lá no joinha e não esqueçam de seguir a gente.